Muito se fala na aquisição de novos leads. Mais investimento em marketing, mais campanhas, um CRM comercial com inteligência conversacional, que atende 24/7, para a gente não perder aquele 1 minuto que pode fazer o lead fechar com o nosso concorrente. Mas talvez a gente esteja deixando de olhar para a nossa base de clientes, para a receita que pode ser gerada ali dentro. Então, se a inteligência comercial da sua empresa para na primeira venda, esse conteúdo é para você. Eu sou a Tatiana Michelucci, diretora de operações da ByteBill, e nós recebemos muitos clientes que já têm um CRM estruturado, já tem até um follow-up automático ali depois da proposta para ajudar no fechamento, mas precisa de mais, precisa ampliar a receita, precisa ampliar faturamento, e eu vim aqui falar do dinheiro que pode estar aí na sua mesa e que a gente pode aproveitar bem unindo o seu CRM ao seu ERP. Então, veja se esse cenário é familiar. Você tem os seus dados de clientes, potenciais clientes dentro do CRM, eles fazem a primeira compra e depois disso é o seu ERP que tem as informações mais valiosas. Quem é esse cliente, quanto que ele compra, o que ele compra, quando ele compra. E isso não vira conhecimento para o seu time comercial ampliar aí o valor que esse cliente investe em você, que está aí comprando com você todo mês. Essa é a realidade da maioria dos CRMs, onde a gente tem um cliente que, feliz, passou pela jornada comercial satisfeito, fez a primeira compra e talvez foi esquecido e poderia aí ampliar, talvez com um upsell, comprar mais produtos ou ter uma recorrência maior de aquisição de produtos ou serviços com você. Já aconteceu? Você deixar aí, perceber que tem um cliente que foi embora, talvez tinha um potencial para ser a maior parte da sua receita e você o perdeu por não ter tido, talvez, a atenção ou a informação certa na hora certa. Se a gente pensar em usar o CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente só para a primeira compra, a gente perde um potencial de receita muito mais lucrativo. Porque nós sabemos que o custo de aquisição de um novo cliente é muito maior do que o custo de manter um cliente na nossa base, comprando e de maneira recorrente conosco. Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o CRM como um radar de oportunidades, ele deixando de ser tão reativo para se tornar mais proativo. Como que a gente pode viabilizar isso? Independente do CRM que você use, nós podemos integrá-lo ao RP, sincronizar essas informações importantes e fazer com que o CRM vire a sua ferramenta de inteligência comercial. Então, imagina poder ver quando o cliente reduz a frequência de compra. Você recebe o alerta e não mais a surpresa no mês seguinte que aquele cliente parou de comprar. Imagina o seguinte, o CRM integrado com o seu ERP, que sabe que aquele cliente compra todo dia 30 e no dia 29 ele envia a cotação similar ao mês anterior para o seu cliente simplesmente fechar o pedido. O trabalho do vendedor está feito, ele só precisa colocar o pedido aí para frente. A mesma coisa, falando de oportunidade de upsell. A gente pode colocar o sistema para sugerir produtos ou serviços relacionados com o que ele já está acostumado a comprar. Aquele esquema de, viu, você sabia que eu também vendo A, B e C que complementa o que você já tem? Aqui, a gente está falando de você ter visibilidade dos clientes que representam na sua receita, os que mais representam, aqueles clientes que precisam de um relacionamento mais próximo, seja com uma visita prioritária ali do seu representante, seja um consultor comercial mais sênior que esteja do lado dele, que ajude aí na jornada do serviço que você vende. Então, para a gente falar um pouquinho da prática, de como isso pode realmente funcionar, eu estou falando de passo 1, follow-up automático por sazonalidade, como eu dei o exemplo, cada vez que a gente consegue reconhecer, que o sistema consegue reconhecer a frequência de compra, ele pode já sugerir a compra do período seguinte, do mês seguinte, do trimestre seguinte, do ano seguinte, falando de renovação de serviços aí também. Aí nós temos a categorização de clientes por valor. Nós podemos colocar
prioridade, tags, ações, notificações para clientes que já têm um potencial e já compram mais e representam mais na sua receita, para mantê-los, para a gente melhorar essa experiência ou manter a experiência desse cliente, que é de muito valor aí dentro da carteira. A lista de visitas priorizadas por risco. Então, se nós temos um CRM que já está me avisando do risco de inativação daquele cliente, é importante, se essa é uma prática, né, eu tiver um representante batendo ali na porta, já com a prioridade dessas visitas e talvez da sua rota. Gestão proativa das renovações de upsell e alerta da queda de ticket médio. Falo aqui de alerta não só do cliente, mas da sua base como um todo. Se esse cliente, o ticket médio dele começou a cair no trimestre, por exemplo, a gente precisa de uma ação. Mas e sua carteira? E sua carteira reduziu o ticket médio? Você já está sabendo disso? Ou você vai descobrir isso só lá no próximo trimestre, quando receber o relatório do seu time comercial? Um CRM integrado, ele faz com que a gente enxergue o churn, a evasão, antes que ele vire estatística. Então, ele vai mostrando o cliente esfriando, e não o cliente que você já perdeu, que a gente tem que reconquistar, e talvez esse custo seja ainda maior do que o custo de aquisição daquele novo cliente, a depender da experiência que ele já teve com você. Então, vamos fazer uma reflexão. Você consegue abrir o seu CRM e saber quais foram os 3 principais clientes que reduziram as compras com você nos últimos 90 dias? Se não, a gente pode fazer aqui um teste ali de nível de maturidade. Então, se você estiver usando seu CRM para cadastro, que é o que a gente fala de agenda glorificada, né? Uma planilha glorificada, conseguimos aí, com sorte ou pulso firme, fazer com que o comercial preencha as informações, mas esse sistema, esse CRM não trabalha para você, não trabalha para o seu time comercial, ele ainda não trabalha de maneira proativa, a gente considera que ele está no nível 1. Se você já tem ali alguma automação, um follow-up, um lembrete, tarefa, ele já está no nível 2, que está ali ainda mais reativo. O foco é a gente chegar lá no nível 3 e nível 4. O CRM integrado ao ERP, que dê uma visão completa, ou seja, gere o conhecimento que você tem dentro dos seus clientes, dentro da sua carteira. E o passo 4, né, o nível 4 é a gente fazer com que esse conhecimento vire inteligência, vire ação, vire proatividade, que é chegar ao nível do CRM e começar realmente a trabalhar aí junto com o seu time de vendas, fazer parte da estratégia. Aí você pode estar pensando o seguinte: mas meu vendedor não preenche. A gente sabe que isso é realmente um desafio, ainda mais quando a gente está falando de representantes comerciais, porque é isso, eles estão focados em vender, não querem saber da burocracia. Só que talvez a gente não precise de um preenchimento tão amplo. Nós podemos usar as automações a favor do representante, do consultor comercial, trazendo essas informações de onde elas estão, e faz com que ele foque na venda, ele focar no que tem potencial. E se a gente fala para um vendedor que o sistema vai ajudar a fazer um follow-up com o cliente, já mandar uma cotação automática, não tem vendedor que não queira preencher para ampliar a sua comissão no final do mês. Eu tenho pouco tempo para ver relatórios, eu não consigo abrir relatórios e tudo mais. Obviamente, um gestor, um diretor não deve precisar ter que abrir os relatórios e analisar os dados dessa forma. Nós podemos fazer com que isso seja totalmente automático, que você receba um alerta onde você quiser, no canal que quiser, dentro do seu CRM, até no seu WhatsApp, do que você realmente precisa saber. Do cliente que tem ali, pega uma grande parcela da sua receita e talvez esteja reduzindo, ou talvez tenha feito uma reclamação. A gente consegue fazer isso para você que é diretor ou gestor comercial, para ter o alerta na hora certa, para não perder o timing aí, não deixar esse cliente embora.
Já tentei, não funcionou, a ferramenta é ruim, é outra coisa que a gente normalmente costuma ouvir, mas muito provavelmente o problema não é a ferramenta, é a estrutura, é implementar a ferramenta sem pensar na inteligência de negócio e em como conduzir isso dentro da sua operação. Então, se você está em qualquer um desses níveis de CRM que nós falamos e quer avançar, reter e expandir os seus clientes para ter um custo menor, você precisa de visibilidade. E a ByteBio está aqui para te auxiliar nisso. Então, se quiser conversar um pouquinho sobre, chama a gente no nosso comercial, você fala direto comigo e a gente faz um diagnóstico para você. Abraços!